Olá, tudo bem? Bem-vindo ao meu canal do YouTube. Meu desejo é que cada mensagem aqui deste canal sirva de edificação e bênção para a sua vida. Aliás, não só para a sua vida, mas de muitas outras pessoas que você pode influenciar, enviando as mensagens e também a dica aqui do canal. Você pode começar fazendo a sua inscrição. Também clique em notificações e acione o sininho. Com isso, todas as vezes que tiver um conteúdo novo aqui no canal, você será imediatamente notificado. Que Deus te abençoe e que você possa, cada dia mais, crescer em graça e em sabedoria na presença de Jesus. João capítulo 15, nós lemos da Nova Versão Transformadora e eu peço gentilmente que você mantenha a sua Bíblia aberta durante todo o período que estaremos meditando nas Escrituras. São palavras do Senhor Jesus. Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. Todo ramo que, estando em mim, não dá fruto, Ele corta. Todo ramo que dá fruto, Ele poda para que produza ainda mais. Vocês já foram limpos pela mensagem que eu lhes dei. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Pois assim como um ramo não pode produzir fruto se não estiver na videira, vocês também não poderão produzir frutos a menos que permaneçam em mim. Se você puder, sublinhe aí na sua Bíblia essa expressão de Jesus: a menos que permaneçam em mim. Sim, eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, produz muito fruto. Pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Quem não permanece em mim é jogado fora como um ramo imprestável e seca. Esses ramos são ajuntados num monte para serem queimados. Mas se vocês permanecerem em mim e minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e isso lhes será concedido. Quando vocês produzem muitos frutos, trazem grande glória a meu Pai e demonstram que são meus discípulos de verdade. As palavras do Senhor Jesus sempre foram fonte de consolo, de conforto, de esperança, mas também de confrontação e, acima de tudo, de ensino. Jesus passa boa parte do seu ministério ensinando os seus discípulos. Tanto é que ele era chamado de mestre, rabino. Ou, numas expressões ainda mais do texto original, rabi. Chamavam de mestre, porque eles vinham, assentavam-se aos seus pés, e as multidões vinham para ouvi-lo, porque ele não falava como os demais, ele falava como quem tinha autoridade. Jesus era o próprio Deus falando com o homem. E quando ele falava, corações eram impactados, vidas eram transformadas. E o ensino que ele faz com que chegue ao coração dos discípulos e depois começa a ser reproduzido e ecoado através dos séculos e chega até nós hoje, se torna algo necessário, imprescindível, para que saibamos como devemos viver a nossa vida. Num tempo onde o Evangelho tem se transformado em muitas nuances e facetas diferentes, aparece cada dia mais um evangelho da moda, um evangelho de tendências, um evangelho de trends. E quem conhece a linguagem
das redes sociais sabe do que eu estou falando, o que é o evangelho das trends, né? O que gera o hashtag, o que lacra, o que gera curtida, engajamento. E quando você olha para essas coisas, leva-se a um tempo de reflexão sobre o que é ser discípulo de verdade, o que é ser seguidor do evangelho de Jesus para valer. E nós precisamos ouvir as palavras do próprio Senhor Jesus para que possamos compreender o que Ele espera de nós. A Bíblia é a nossa fonte de ensino. O próprio apóstolo Paulo chama a atenção quanto à preocupação que deve existir sobre o fato de alguém apresentar um outro evangelho diferente daquele que havia sido apresentado até aqui. Mesmo que anjos viessem anunciando um outro evangelho, ele deveria ser considerado maldito, anátema. O evangelho precisa ser cada vez mais conhecido, estudado e praticado, para que as pessoas não se desviem da verdade que existe na palavra de Deus. Hoje nós voltamos os nossos olhos para um texto onde o Senhor Jesus ensina os seus discípulos sobre como deve ser vivida a vida cristã. A única forma de nós vivermos a essência daquilo que Ele promete quanto a viver uma vida em abundância. O que é viver uma vida em abundância? O que é viver uma vida frutífera? O que é viver uma vida que cumpre o propósito de Deus em nós? No capítulo 14, Jesus está falando sobre as questões relacionadas ao porvir. Os discípulos se preocupavam, e lembre-se aqui nós estamos caminhando para o final do ministério público de Jesus. Ele está prestes a cumprir o seu propósito maior, que é ser levado à cruz como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, derramar o seu sangue para a purificação dos nossos pecados, para que depois ao terceiro dia Ele ressuscitasse. E Ele está dando ênfase sobre essas palavras que geram uma certa inquietude no coração dos discípulos. E no capítulo 14, Jesus trata sobre isso. Ele diz, olha, não fiquem preocupados, não se turbe o vosso coração, credes em Deus e crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vou, teria dito, eu vou, mas fique tranquilo que eu vou preparar-vos um lugar, para que onde eu esteja, vós estejais também. Jesus está com as suas palavras trazendo conforto e consolo sobre um plano maior. Há um plano maior do que esse que talvez você tenha conseguido enxergar até aqui. Há um plano maior. Há algo maior além dessa vida, há algo no porvir. Há algo que gera esperança e ela não pode ser confundida no nosso coração. De que Jesus tem o poder de trazer as respostas que precisamos. E agora, depois da promessa de como tudo isso aconteceria, no final do capítulo 14, ele faz a promessa do Espírito Santo. Ele diz, olha, eu não posso enviar o Espírito Santo se eu primeiro não for. E Ele estará convosco, e se vocês me obedecerem, o Senhor enviará um outro encorajador, que estará com vocês todos os dias. E Ele habitará em vós, e vocês serão morada do Espírito Santo. A princípio é muito difícil de ser compreendido isso, principalmente no momento em que os discípulos estavam vivendo. Porque Jesus falava da sua partida que seria breve, e a palavra orfandade começa a preocupar o coração dos discípulos. Como assim? Como é que nós faremos? Se o Senhor vai, como nós estaremos? Ficaremos de que jeito? E Jesus diz, eu não deixarei vocês órfãos, eu voltarei para vocês. Então Jesus já apresenta aos discípulos todo o processo, toda a maneira como as coisas deviam acontecer. E agora no capítulo 15, Jesus explica qual é o segredo para você descobrir essa vida. E como essa vida deve ser vivida, mesmo
enquanto ele não estiver presente e voltar para buscar a sua igreja. Jesus começa apresentando-se dentro de um exemplo muito comum e conhecido para os discípulos, que é sobre o cultivo de videiras. E ele usa a expressão, Jesus poderia ter dito logo no início, eu sou a videira. E ele vai falar sobre isso alguns versículos à frente. No versículo 5, Jesus diz, eu sou a videira. Mas ele começa o texto dizendo, eu sou a videira verdadeira. Eu confesso que algumas vezes já me perguntei o porquê da ênfase de Jesus em dizer isso aos discípulos sobre o porquê que ele era a videira verdadeira. Talvez a preocupação de Jesus fosse já alertar os discípulos sobre algumas falsas videiras, sobre algumas falsas fontes de sustento, de vida, de nutrição. E nós sabemos de que isso se torna uma realidade, não só ainda no tempo dos discípulos, mas muito mais depois. Pessoas tentam encontrar fonte, e a videira, e nós vamos entender no texto, é por isso que eu pedi para que você mantivesse sua Bíblia aberta, é de onde você recebe os nutrientes necessários. E Jesus chama os discípulos de ramos. São ramos que saem da videira. Ele diz, eu sou a videira verdadeira, a fonte de vida e força. Qualquer outra fonte que se apresente como oferecer vida e força para vocês é falsa. Em outras palavras, o que Jesus está dizendo aos discípulos e o que nós precisamos entender nos nossos dias hoje é, de uma forma simples e literal, é que não há outra fonte verdadeira de vida senão em Jesus. Não há. Qualquer outra fonte que você tentar encontrar forças, motivação, energia, quaisquer que sejam as coisas necessárias para que você se sinta pleno e produza alguma coisa que não seja Jesus, ela é falsa. E Jesus se apresenta exatamente assim. Ele está dizendo de que há muitas videiras possíveis. Há várias. Há a videira da religião, talvez uma presente principalmente entre os fariseus que faziam da religião a sua fonte de vida. Viviam da religião, viviam das suas crenças, das suas leis, e dali eles tentavam tirar qual era a fonte que gerava a verdadeira razão por tudo aquilo que eles produziam e faziam. Mas o fato é de que há muitas videiras hoje se apresentando para nós. Mas todas elas são falsas. Nenhuma delas pode te levar a produzir aquilo que só Jesus tem o poder de gerar em nós. A vida que nós podemos viver e o Senhor nos chama a viver só é possível se estamos enxertados em Jesus. Se nós estamos ligados a Ele, então Ele diz aos discípulos, eu sou a videira verdadeira. Ele diz, talvez vocês pudessem até crescer, tornar a sua própria vida uma videira, porque tem pessoas que geram uma vida ensimesmada, eles são cheios de si próprio, não precisam de mais ninguém. Mas Ele vai além. Ele diz, olha, na linguagem original e olhando para o texto com mais detalhe, ele busca dizer da seguinte maneira e de forma enfática. É como se eu dissesse, eu mesmo sou a videira verdadeira e não há outro. Todos os outros são falsos, fake. Hoje a linguagem, o brasileiro gosta de americanizar termos. A gente importa termos da língua inglesa e a gente chama de fake news. Fake news é mentira, irmão. Você tenta falar, não, eu não menti, foi uma fake news.
Não, é mentiroso. Fake news é mentira. Jesus está dizendo, todas as outras videiras são falsas. Se você quiser encontrar vida plena, vida verdadeira, vocês precisam estar em mim. Veja o que ele diz no verso de número 2. Todo ramo que estando em mim. Agora Jesus vai além. Jesus, muito bem, não adianta apenas você estar em mim. O estar em mim precisa necessariamente produzir algo em você. É por isso que eu não acredito num evangelho de verdade infrutífero. Pessoas que dizem viver o evangelho, conhecer o evangelho, andar com Jesus, mas são árvores estéreis. São até frondosas, bonitas. Eu recebi de presente, meu pai, há um tempo atrás, plantou algumas mudas de videira, de parreira, de uva, no Maranhão, que é o nosso acampamento. E eu, na empolgação, falei, pai, arruma umas 4 mudas aí que eu vou plantar lá em casa. Bem, eu confesso que eu não sou muito ligado à botânica. Mas é aquela coisa da empolgação, sabe? Você fala, me dá aqui, ele foi, separou algumas mudas, e eu plantei lá no quintal de casa, e disse para as mudas, que o Senhor te abençoe daqui para frente. E se você tiver que vencer, vença nessa tua força. E plantei, e a gente não deu muita bola. Só que das 5, 2 vingaram, 2 não retrocederam. E começou a subir, subiu o ramo. Aí eu liguei para um rapaz que nos ajuda na igreja, o Thales, um querido. Eu disse assim, Thales, precisa arrumar um jeito, porque os ramos que saíram dessa videira saudável, eles estão tomando o quintal. Ele falou, não, tem que fazer agora um varal. Eu falei, poxa vida. Aí foi lá, montou um varal. Aí os ramos começaram a ser colocados sobre os varais. Ótimo. E a gente deixou lá. Como eu disse, não enganei a plantinha, que Deus te ajude. E Deus a ajudou, muito. A ponto de que há umas 2 semanas atrás, isso eu já digo que plantei já faz algum tempo, acho que 2, 3 anos, né amor? Por aí. Os ramos das videiras, da parreira, elas cresceram muito, cobriram tudo. Foram para o lado, começou a pegar na seca, começou a pegar no quintal, tinha ramo de parreira para tudo quanto é lado. Aí a pergunta que me foi feita é, deu fruto? Eu dei uma olhada, assim, não muito interessado, mas olhei, se tinha algum cachinho, se tinha alguma, coisa que parecesse com uva. Nada. Enorme. Os ramos, sem exagero, meus irmãos, eram enormes. A videira estava aqui, a sua fonte, o ramo ia lá na beirada da plataforma, mas espalhado, cobrindo tudo. Parecia quase que a floresta amazônica de parreira no fundo da minha casa. Mas não deu um fruto. Aí eu havia perguntado, falei com meu pai, falei com o Thales, disse, e aí o que faz? Ele falou, tem que podar. Tem que. Até porque o propósito de ter algo assim, que seja bonito, grande, é dar fruto. É o que se espera. Quando nós vivemos um evangelho que é só aparentemente bonito, mas não há nada que se produza através disso, ele é cortado. E Jesus trata isso de uma forma muito direta com os seus discípulos. Ele diz, olha, todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. Não tem conversa. Ele é cortado. Porque Jesus percebe claramente isso, Deus enxerga em nós, de que não há nenhuma razão de você dizer que está em Jesus, mas a vida de Jesus não está em você. Porque se a vida de Jesus flui através de nós, os frutos começam a ser um resultado natural. Mas Jesus vai além, Jesus diz, olha, nesse processo todo, eu sou a videira, mas o meu pai é o lavrador.
Então Jesus apresenta um plano perfeito. Ele diz: olha, você é enxertado em mim, você recebe de mim vida, você recebe de mim força, você começa a crescer, e se você não der fruto, saiba, Deus vai tratar com você. Porque nós achamos bonito essa questão de o pai é o agricultor. Antigamente cantava-se uma música, né? E era muito antiga, os mais velhos aqui vão saber qual é. Mas eu sou a videira verdadeira, quem conhece? E meu pai é o agricultor. Ninguém conhece? Como o pai me amou, eu também vos amei, permanecei. Conhece, né, pastor André? No meu amor, o meu mandamento é esse, que... Eu estou velho mesmo. Essa é da dúvida. Essa é velha, mas é. Porque diz, eu sou a videira, mas alguém que vai tratar com vocês. E é aqui que a gente às vezes acha de que Deus não trata com os ramos que estão enxertados na sua videira. Há dois tipos de tratamento que Deus dá. Primeiro é o fato de que Deus nos observa. Deus está preocupado e atento com o tipo de ramo que você tem se tornado. Ele diz, eu sou a videira, mas o pai é o lavrador. Ele está falando sobre um pai, um Deus, que completa um propósito e que se interessa em ver o resultado dessa obra na nossa vida. É o lavrador que cuida com carinho da videira, e aquele que cuida para que os ramos dessa videira sejam saudáveis. Tem que tratar. Quando eu perguntei por que não tinha dado fruto, ele disse, não foi podado na hora certa. Tem o mês da poda, tem a época certa de se podar. E se não poda na hora certa, e se você não está passando pelo processo da poda na hora certa, você não vai poder passar pelo processo de frutificação. E aí você vai ter que ser cortado, porque há duas expressões que Jesus usa com os seus discípulos: corta e poda. São duas coisas diferentes. Mas o fato é de que Jesus está dizendo, a vida no Evangelho produz um cuidado de Deus em nós, de que aquele que não produz fruto, ele corta, amontoa e bota fogo. Mas o que produz fruto, Deus poda, para que você cresça com mais força. Isso quer dizer que Deus trata conosco. As situações que nós vivemos no Evangelho, que é Deus tratando conosco, portas que Deus fecha, situações que Deus não permite que aconteça. Não é que Ele não está feliz com você, não, é que Ele sabe que há tanto potencial em você para produzir mais coisa, que Ele vai tratar na sua vida para você florescer e dar ainda mais fruto. Ele está dizendo, Deus é um lavrador cuidadoso, ao contrário desse pastor que deixa a videira por sua própria conta e entregue à sua mercê. Deus é um Deus cuidadoso. Ele quer que nós floresçamos, que nós cresçamos. E quanto mais nós estamos sendo trabalhados por Deus, mais o Evangelho começa a ser evidenciado na nossa vida. Porque veja só, meus queridos, Evangelho é mais do que salvação. Jesus diz, vocês já estão limpos pela minha palavra, vocês já estão enxertados em mim. Jesus está dizendo, vocês já são salvos. Ótimo. Mas Evangelho é mais do que salvação. Evangelho também é frutificação. Eu fui chamado em Deus para dar fruto. Eu preciso fazer uma análise pessoal da minha vida, da minha caminhada, para saber se eu tenho ou não dado os frutos necessários para que eu seja identificado como discípulo de Jesus de verdade. Neste ramo que está preso à videira, o fruto esperado qual é? Uva, ou não? Não, eu enxertei numa videira algo e eu estou doido para que dê goiaba. Não vai dar.
Porque você vai receber da própria vida de Cristo, e o que Deus espera é de que a vida de Cristo seja evidenciada em aquilo que você faz. O tipo de fruto que Deus quer ver em nós é o caráter e o comportamento de Cristo na nossa vida. Deus quer ver em semelhança na nossa vida palavras, gestos, pensamentos, valores que demonstrem o caráter de Cristo em nós. Não é obra, não é ser bonzinho. É que quando nós falarmos, o Espírito de Cristo falará através de nós. Quando nós agirmos, serão as ações de Deus através de nós. O que Deus espera é que o Evangelho deste processo de estarmos enxertados à videira produza claramente frutos que glorifiquem ao Pai. E aqui é que está o propósito, porque Jesus diz, há um tipo específico de fruto que glorifica ao Pai. Não é qualquer tipo de fruto. São frutos compatíveis com a essência da vida e da força que recebemos da videira, que é Jesus. A Bíblia deixa claro, e o apóstolo Paulo escreve isso aos Romanos, no capítulo 7, ele fala sobre essa fecundidade. Crentes enxertados em Jesus não podem ser estéreis. Tem que dar fruto, tem que ter resultado. Você não pode passar a sua vida improdutiva, porque se a sua vida for improdutiva, o lavrador vai cortar. Não tem conversa. O Evangelho precisa ser cada vez mais um Evangelho que produz os frutos de Cristo. E Paulo, ao escrever esse texto, em Romanos 7,4, ele diz, aquele que ressuscitou dentre os mortos, para que demos fruto para Deus. Portanto, a vida de Jesus em nós é mais do que a garantia daquilo que Jesus está dizendo aos discípulos no capítulo 14. Fica tranquilo, a eternidade está garantida. Eu já vou preparar-vos um lugar. Olha, você está salvo. Fica tranquilo que você não vai para o inferno. Ufa, que alívio. Mas esse não é o Evangelho completo. O Evangelho completo envolve salvação e não mais condenação à morte eterna. E também as duas coisas devem caminhar juntas. Porque eu sou salvo e estou enxertado em Jesus, eu começo a dar fruto. Esse é o Evangelho de verdade. Não é um Evangelho egocêntrico. Não é um Evangelho preocupado com mim mesmo. É um Evangelho qual eu vivo para a glória de Deus. O qual as pessoas, ao observarem as minhas obras e os frutos, vão dar glória ao Pai. Outra coisa que nós olhamos aqui nessa conversa de Jesus com os discípulos, veja, essa é uma conversa íntima. Jesus está ensinando os discípulos. Essa é uma palavra para a igreja. Essa é uma palavra para o nosso tempo. Aonde ele diz, o permanecer é essencial para a frutificação. Você vai encontrar várias vezes nesse texto Jesus usando essa expressão, essa palavra, permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Permaneçam em mim, permaneçam em mim. Você vai ver isso até o final do verso de número 8 que nós lemos. Inúmeras vezes Jesus está dizendo, o segredo é permanecer. E se tem algo que nós temos dificuldade, é permanecer. Vivemos de altos e baixos. Vivemos um dia dependendo de Deus. Mas isso quando nós não temos nenhuma outra fonte. Às vezes Deus fecha todas as outras fontes para que você redescubra de que a única fonte verdadeira é Ele. Às vezes Deus faz com que todas as portas e comportas as quais você se sente seguro demais sejam todas elas trancadas, para que você volte à fonte original e descubra que a única videira verdadeira é Cristo, e que sem Ele você não vai conseguir fazer nada. É ir a Jesus todos os dias. A igreja é firmada em Jesus.
Qualquer igreja que tira a sua palavra e o seu púlpito da centralidade da pessoa de Cristo está fadada à vergonha e ao fracasso. A igreja está firmada sobre a rocha que é Cristo. Tudo o que acontece é a respeito de Jesus. Tudo é para a glória dele. Ministérios, trabalhos, frentes de evangelismo, qualquer coisa que se faça, artesanato, é para a glória de Jesus. É para ele que fazemos. Jesus está dizendo, permaneça em mim. A ordem de permanecer. E meus queridos, você que está em casa me acompanhando, você que está aqui presente, eu quero gentilmente chamar a atenção para essa verdade que o Espírito Santo nos chama a atenção nessa noite. Da importância de você entender de que essa palavra permanecer constitui a principal instrução desta passagem hoje à noite. É de que os teus altos e baixos, as suas aproximações por interesses de Deus, não vão produzir nada que frutifique em abundância na sua vida. Você precisa permanecer em Jesus e ali descansar. E entender de que Ele, o Deus Pai, o lavrador, está cuidando de você. E de que na hora certa Ele vai podar. E no tempo certo que o teu ramo estiver mais forte, mais seguro, os cachos serão maiores. Mas enquanto isso você permanece. Permaneça. O ramo só pode produzir cachos de uvas enquanto estiver preso à videira. No tempo certo você vai frutificar. Mas isso se você permanecer. Permaneça. Ah, pastor, mas eu estou desanimado. Todo mundo fica de vez em quando. Ou você quer viver animado o dia todo? Ninguém vai te aguentar. De vez em quando tem que ter uns desânimo. Imagina todo dia você animado. Eu estou feliz, ai, que legal. Todo dia ninguém te aguenta desse jeito. Toda hora feliz, animado. Desânimo faz parte. Jesus disse aos seus discípulos, vocês vão ter aflições. Fica tranquilo, mas tenha de bom ânimo. Eu venci, vocês vão vencer também. Mas não é por causa disso que vocês vão desanimar, que vocês vão se afastar. Ah, eu não vou mais na igreja por causa disso. O que tem de desculpas esfarrapadas para você deixar de permanecer? Começa o ano envolvido, vou para o culto, vou na igreja, vou faltar um domingo, até que aparece um programa mais interessante para você. Permanecer é o segredo. Permanecer. Muitos cristãos hoje tentam viver uma vida cristã sem raízes, sem conexão à videira. Um discurso hoje de que a igreja sou eu. Eu não preciso ir para a igreja. Eu vivo a minha vida espiritual sozinha. Ah, não, eu vivo levitando num universo espiritual paralelo. Onde você vai com essa vida? Não existe. Deus nos chamou para vivermos juntos. É um emaranhado de ramo aqui. É um ramo enrolando no outro ramo. E a gente vai frutificando, mas todos nós enxertados na videira, buscando a Cristo juntos, dependendo dele todos os dias, todas as semanas. Porque assim como o ramo, veja que Jesus diz, verso de número 4, por favor. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Veja, não é o contrário. Jesus está dizendo, permaneçam em mim e eu. Tem gente querendo dar ordem para a videira, sendo ele o ramo. Ah, eu sou o ramo. Olha que ramo lindo que eu sou. E você quer dar ordem para a videira. Jesus diz, permaneça em mim. Faz a sua parte e eu vou permanecer em você. E ele diz, se você permanecer em mim, ele diz, um ramo não pode produzir fruto se não estiver na videira. Aprenda isso hoje à noite, por favor, e nunca mais se esqueça. Se você puder sublinhar, anotar, puxa uma linha no rodapé da sua Bíblia e escreva assim, sem Jesus eu não sou nada.
Se você não estiver em Jesus, Ele mesmo foi quem disse. Veja, isso aqui não é nenhuma ideologia teológica moderna. Essas são palavras do próprio Senhor Jesus. É Ele quem disse aos discípulos. E é a mesma coisa que Ele diz através do seu Espírito à igreja hoje. Ele olha para cada um de nós e diz: se você não permanecer em mim, um ramo não pode produzir fruto, se não estiver na videira. Vocês também não poderão produzir fruto, a menos que permaneçam em mim. O que Jesus está dizendo? Qual o segredo? É oração forte? Vou orar mais. Não, eu vou orar porque eu acho que eu estou orando pouco. Não, agora eu vou consagrar mais, porque eu acho que eu estou consagrando pouco. Irmão, oração é bom, consagração é pouco. Mas o que Jesus está dizendo que o segredo é: permaneça. Quando tudo está difícil, os outros estão desistindo, fique. Quando está todo mundo jogando a toalha e achando que não vale a pena, permaneça. Quando todo mundo acha que não tem mais por que continuar, e de que esse negócio de evangelho, e aí tem gente que vem e mete o pau no evangelho e mete o pau na igreja, permaneça. Porque só quem permanece é que dá muito fruto, fruto em abundância, e traz glória a Deus Pai. Permaneça, fique. Vão ter dias difíceis, mas permaneça, permaneça. Jesus diz: a menos que vocês permaneçam em mim, é que vocês vão conseguir frutificar. Mas olha o que diz o verso 5, por gentileza. Sim, ele diz: eu sou a videira, vocês, põe na tela para mim, gente, por favor, verso 5. Attention, please, attention. Vamos lá, gente, verso 5, alô, aleluia, põe na tela. Estava aí já, é só voltar. Foi no banheiro? Aê, verso 5. Sim, eu sou a videira, vocês são os ramos. Jesus está dizendo: hello, cada um na sua. Deixa eu explicar, quem manda no negócio sou. Vocês são ramos, eu sou a videira. Vamos repetir junto? Jesus é a videira, eu sou um ramo. Vamos de novo? Jesus é a videira e eu sou um ramo. Pronto, deu para entender ou preciso desenhar? Jesus está dizendo: eu sou a videira, vocês são os ramos. Verso 5: quem permanece em mim e eu nele, produz muito fruto. Você está pensando: eu não sei o que fazer, a minha vida não sei para onde vai, eu queria tanto que a minha vida desse certo. Jesus está dizendo: permaneça em mim, eu cuido do resto. Permaneça em mim, seja fiel, eu cuido do resto. Seja fiel, eu cuido do resto. Jesus está dizendo: permaneça, permaneça, permaneça. Quem permanece dá muito fruto. Porque sem mim vocês não vão conseguir fazer, olhe como o texto diz, coisa alguma. Isso quer dizer que todo o teu esforço, todos os teus planos, todas as ideias, você pode botar adubo. Se você pegar um ramo, vou plantar um raminho, e eu vou cuidar do raminho. Aí você vai ficar olhando para o raminho, mas o raminho não tem videira, ele não está enraizado. Irmão, pode ser um ramo bonito, você pode ser um baita de um ramão bonito, com as flores grossas, ramão. Que ramão, gente! Isso é um ramão. Mas se você não estiver ligado e permanecendo em Cristo, você seca. Tire um ramo, por mais lindo que seja, e desconecte-o da sua fonte de vida e força, que é a videira, e deixe ele lá por alguns dias. Ele começa a murchar, a beleza dele começa a desaparecer, ele seca e não presta para mais nada. Hoje Jesus está nos chamando para viver uma vida enxertada nele.
Quando Jesus termina essa palavra, eu preciso terminar por causa do nosso horário, ele diz assim, verso de número 7. Se vocês permanecerem em mim, e minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, isso lhes será concedido. Talvez você pergunta, isso quer dizer que se eu for crente, toda a minha oração vai ser respondida? Não. Se você for crente enxertado na videira, você vai conhecer o coração do Pai. E a tua oração vai estar alinhada com a vontade de Deus. E aí tudo que você pedir, porque é a vontade de Deus, vai se cumprir na sua vida. É assim que funciona. Aí Jesus termina, verso 8, fica de pé. Aí dá aquela pressão que está acabando. Verso 8, não dá uma impressão boa? Você fala, vai acabar. Verso 8. Olha a expressão que Jesus usa para quem permanece nele. Põe na tela para mim. Quando? Quando é uma questão de tempo. Jesus está dizendo, se você permanecer em mim, se você ligar a sua vida à minha, quando vocês produzirem muitos frutos, vai chegar o tempo de que nós estamos enxertados em Jesus, de que os frutos serão uma coisa natural, não é? Devida estação, os frutos vão chegar. Você sabia de que toda planta frutífera, ela tem a estação correta para o fruto? Tem a época certa. Épocas específicas para frutificar. O que Jesus está dizendo é, vocês estão preocupados com as coisas erradas, vocês estão preocupados com os frutos são preocupação minha. A preocupação de vocês é um evangelho que salva e que permanece naquele que o salvou, para que no tempo certo, por estarem enxertados em Cristo, os frutos chegarão, e eles serão muitos, a tal ponto que vão trazer glória ao Pai, e vão demonstrar. Olha como Jesus termina para os discípulos dizendo, olha, deixa eu explicar para vocês, o que vai demonstrar que vocês são discípulos de verdade, são os frutos produzidos na vida de vocês, por estarem ligados à videira que sou eu. Hoje à noite o Espírito Santo de Deus nos chama a esse compromisso de permanecer em Jesus. Tem gente aqui que um dia já esteve em Cristo e a sua vida já floresceu e frutificou num tempo. Eu ouço às vezes pessoas falarem assim, poxa pastor, teve uma época na minha vida que eu dava tanto fruto. Teve uma época na minha vida que eu via propósito, eu via sentido. Teve uma época na minha vida que eu era feliz. E é óbvio que eu estou dizendo aqui para aqueles que já haviam encontrado Jesus. Pode ter certeza, se a tua vida começou a secar e os frutos começaram de brotar, é hora de você verificar se realmente você ainda está ligado à videira. Você precisa voltar a estar enxertado na videira e dizer, Senhor, eu quero permanecer em Ti, eu quero permanecer na Tua palavra, porque eu sei que se eu permanecer em Ti, o Senhor foi quem disse, o Senhor permaneceria em mim e os frutos viriam. Hoje Deus nos chama a voltar para Ele, para o evangelho de verdade, o evangelho que Cristo é tudo que eu preciso. Jesus vem e diz, eu sou a videira verdadeira e o Pai é o agricultor, acabou. O que você precisa é disso, da ação do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É parar de tentar inventar um evangelho aonde nós criamos meios, regras, formas para trazer resultados. O resultado na nossa vida, ele nada mais é do que uma vida que está ligada em Cristo.
Quem sabe hoje o Espírito Santo de Deus não falou com você e disse: olha, eu tenho tanto fruto para fazer brotar através da sua vida. Eu quero ver você frutificar, mas infelizmente alguns eu estou tendo que cortar, porque não está produzindo nada. É uma vida onde de um evangelho de conveniência, de interesse, de sociedade, é um evangelho social. Não, nós somos o evangelho de Cristo. Cristo é tudo que eu preciso. E eu vou para Cristo, e eu permaneço em Cristo. E mesmo quando todos os outros desanimam, desencorajam, eu permaneço. Porque eu descobri que o segredo é permanecer. E quando eu permaneço, os frutos virão. Jesus, quando fala aos seus discípulos sobre o princípio da frutificação, Jesus fala isso em diversas passagens. Esse talvez seja o texto mais célebre, onde Jesus fala da importância de se permanecer. Mas Jesus fala sobre a árvore frutífera, que da árvore boa se espera frutos bons, e da árvore má você só vai colher frutos ruins. Isso quer dizer o seguinte: você pode até dar algum tipo de fruto, mas se a sua fonte não for Cristo, o teu fruto é amargo, não traz glória a Deus. O fruto que traz glória a Deus e que é representado pela videira, fonte de vida, de saúde, onde se produz o vinho, que é o símbolo da alegria, é Jesus. E quem sabe você está um tanto longe da videira, você está um ramo espalhado, jogado por aí. Hoje Jesus te chama a estar enxertado nele. O que você tem que fazer? Simples, você só vai até ele e diz: Senhor, eu quero permanecer em ti, eu decido andar contigo, eu decido ser fiel, e eu sei que o Pai, que é o lavrador, vai cuidar. No tempo certo Ele vai podar, no tempo certo Ele vai regar, no tempo certo Ele vai tratar, para que eu produza mais fruto. Você já imaginou que o propósito de Deus em nós é que produzamos mais e mais e mais e mais fruto, fruto em abundância? Porque quanto mais nós frutificamos, mais glória nós damos ao Deus Pai.